Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Cubo do Conhecimento e ao nosso Papo Certo, um Papo Certo especial que o Cubo do Conhecimento e a Project Lab trouxe, falando sobre as 10 áreas de conhecimento do PMBOK e de como a gente quer trazer esse tema para a comunidade de gerenciamento de projetos, sejam gerentes de projetos iniciantes, que estão em início de carreira, seja para gerentes de projetos que já estão um passo à frente em busca da tão sonhada certificação PMP. E é mais uma vez uma grande satisfação para mim, vocês já me conhecem, Rodrigo Augusto Silva da Project Lab, do Cubo. Mais uma vez para mim uma grande satisfação estar aqui com vocês, trazendo essa mensagem, trazendo professores da Project Lab, especialistas em gerenciamento de projetos. Hoje eu estou aqui com a Márcia Vittori, né? Falei certo? Vittori, perdão. É uma das grandes especialistas aí que a Project Lab já teve o prazer de conhecer ao longo da sua história em gerenciamento de aquisições, né? E esse é o nosso tema de hoje. A Márcia vai trazer para a gente a visão dela, a experiência dela e muita coisa bacana sobre aquisições em projetos. Márcia, satisfação tremenda, né? Eu te conheço só por muito bem ouvir falar através do Roberto, através dos alunos da Project Lab. Seja bem-vinda aí, tá bom? Bom, muito obrigada. Eu agradeço muitíssimo esse convite que o Roberto me fez. Na verdade, a Project Lab e a minha vida profissional, ela já tem uma interseção de bastante tempo, lá desde 2004, quando eu comecei a colaborar nos cursos de gerenciamento de projetos, o MPM, em parceria Project Lab Senai, também nos cursos de preparação para certificação PMP, e agora é com grande satisfação que eu volto aqui a fazer parte dessa parceria e vim aqui hoje bater esse papo com vocês, né? Eu sou engenheira civil de formação, trabalho como gerente de projetos e atuei em projetos de áreas variadas, né? De energia, de infraestrutura, de mineração. Minha vida profissional foi toda feita na Promon Engenharia, trabalhei 29 anos lá, então eu tenho também muito orgulho disso, porque lá eu aprendi muito, pude colaborar muito também com os projetos, né? E hoje eu estou aqui para a gente bater esse papo e compartilhar um pouco aí do que eu já passei, da minha experiência, né, para que vocês possam eventualmente se inspirar em alguma coisa na atuação profissional. Márcia, para a gente começar, vamos falar um pouquinho da importância desse tema, né? Qual que é a importância do gerenciamento de aquisições para o resultado de um projeto? Bom, então, vamos pensar juntos aqui, né? Um empreendedor, quando ele quer implantar, por exemplo, uma usina térmica, né? Ele vai ao mercado e contrata uma empresa ou um consórcio de empresas num modelo de contratação que se chama EPC. Nesse modelo, esse consórcio, ele vai executar o projeto fazendo a parte de engenharia, a parte de procurement, suprimentos. Sim. E fazendo a construção. Obviamente, esse consórcio, às vezes, apesar de deter muita expertise, ele não detém toda a expertise necessária para cumprir todo o escopo do projeto. Existem equipamentos que têm que ser fornecidos. Sim. Ou às vezes algum tipo de serviço mais específico. Sim. Então, esse consórcio ele tem que necessariamente fazer aquisições no mercado para todos esses serviços, equipamentos e materiais que vão ser utilizados na implementação desse grande projeto que é a usina, né? Bom, então pensa nisso. Você vai chamar para trabalhar com você várias empresas. Essas empresas, por sua vez, vão ter um grau de interface entre si nos seus projetos muito grande. Por exemplo, a empresa civil tem que primeiro terminar a base para poder a empresa que está fornecendo a turbina instalar a turbina. Só que a empresa civil precisa receber as informações desse equipamento, para ela projetar a base, para ela projetar a fundação, os embutidos, etc. Então, o desafio é você poder gerenciar
todos esses stakeholders, que são seus fornecedores, né, para que as entregas sejam feitas dentro do prazo, com a qualidade, na especificação que você solicitou na sua RFP, né? E além disso, a gente não pode esquecer nunca que quando a gente contrata serviços, nós estamos contratando uma empresa, mas a gente também está contratando pessoas, né? E o relacionamento pessoal é muito importante, a transparência, a confiança que você coloca ali. O seu fornecedor, ele tem que ser o seu parceiro. Não é eu, contratante, contra o meu fornecedor. Não, então esse modo de contratação já é ultrapassado. Tem que haver parceria, né, para a gente conseguir o resultado final. E todos nós seremos os responsáveis pelo sucesso ou pelo fracasso. Acho que é a mensagem que é bastante importante aí para ficar na cabeça de cada um quando a gente faz as contratações também. É legal você fazer esse comentário, Márcia, porque às vezes a gente esquece que estou contratando um serviço, eu quero resultado a partir desse serviço, mas tem pessoas ali por detrás, né? E se relacionar bem com essas pessoas, com esses fornecedores, não pensar que ele é apenas olha, me dá o que eu estou pagando para ter. É importante você ter um relacionamento... Exatamente, e até porque você pode formar parcerias, entendeu? Duradouras, né? Ele não é meu fornecedor somente para esse projeto, né? Ele pode ser uma parceria muito importante para mim, para vários outros que eu vou empreender. E Márcia, falando de risco, qual que é a relação do gerenciamento de riscos com as aquisições no projeto? Bom, tem uma relação bastante forte. Por quê? No momento que você vai desenvolver um empreendimento, a gente faz uma análise de risco global daquele empreendimento, né? Mas é importante também que se faça um gerenciamento de risco para as grandes contratações que serão feitas para aquele empreendimento. Eventualmente o mercado pode estar superaquecido e você vai precisar contratar equipamentos que vão entrar numa fila enorme de produção, cujo prazo de entrega será de 2, 3 anos. Lembrando uns anos atrás, no início dos anos 2000, quando nós tivemos problemas, né, de energia e várias usinas térmicas foram construídas, né, foram implantadas, como é que fica o fornecimento então da turbina, do gerador, etc. Isso é um problema, é um risco. Então você tem que se antecipar nas suas aquisições, né? E eventualmente também o mercado estando muito aquecido, os profissionais que você vai precisar contratar. A gente passou por isso há pouco tempo, apesar dessa crise agora, em 2008, era super difícil contratar profissionais de engenharia, né? Até porque a engenharia tinha passado por um gap, né? Passou por um gap aí grande, final de 90, né? Então, assim, é muito importante realizar uma análise de risco específica para aquela contratação, se é uma contratação de grande vulto para o seu empreendimento. E Márcia, a gente falou agora há pouco sobre a importância de se relacionar bem com os fornecedores. Quais são exatamente os principais desafios ou os desafios no gerenciamento de fornecedores? Bom, um grande desafio é você conseguir formar essa parceria com o seu fornecedor para que ele lute, né, pelo mesmo objetivo que você está lutando, né, que os dois persigam o mesmo resultado, né? E às vezes a gente tende a pensar o seguinte: os objetivos do fornecedor são diferentes do objetivo do comprador. E para a gente ter sucesso, esses objetivos eles têm que ter uma convergência, né? Quando você contrata um fornecedor, é muito importante que você tenha informações prévias acerca do desempenho desse fornecedor, qual foi o histórico dele, se ele já trabalhou com você, se ele ou é um fornecedor novo, né? Então, esses cuidados é muito importante serem tomados na época da contratação. Se o fornecedor está com uma saúde financeira adequada, se ele pode fazer jus aos documentos financeiros que ele tenha que entregar, né, como garantia, carta de fiança, seguro-garantia, né? E o desafio maior é você construir uma relação de confiança com seu fornecedor. Eu procuro sempre nortear o meu gerenciamento, as minhas relações, né,
na confiança, transparência e respeito. Eu acho que esse tripé faz com que a gente seja bem-sucedido, tanto no relacionamento que eu vou ter com o meu fornecedor, quanto no relacionamento que eu vou ter com o meu cliente principal. Mas que profissionais do time do projeto possuem interface com o grupo de administração de contratos? Então, o grupo de administração de contratos, ele pode ser um grupo que seja inerente ao projeto ou um grupo que seja fora do projeto, que realize as compras, né? Essas duas formas de atuar a gente chama de uma organização centralizada ou descentralizada, né? Então, por exemplo, as empresas que são projetizadas, que trabalham por projeto, normalmente esse grupo de suprimentos e de administração de contratos é um grupo que fica dentro do projeto. E esse grupo, ele tem que fazer interface com todos os outros profissionais que fazem parte do projeto, começando pelos profissionais de engenharia, né, ou de TI, para quem seja de TI, mas os profissionais técnicos que vão gerar as especificações, os documentos, os desenhos, né? Depois ele vai ter que fazer uma interface com o pessoal de planejamento, que vai ser o responsável pelo cronograma, pelos controles. O pessoal de planejamento financeiro, que vai realizar os pagamentos dos fornecedores. Os aspectos tributários e do contrato, a gente vai ter uma interface também com o pessoal de jurídico que nos apoia. Normalmente essas áreas são corporativas, né? E elas não atuam em cada projeto separadamente. Você tem uma área jurídica, uma área tributária que dão apoio a todos os projetos. Então, é uma interface grande. Portanto, esses profissionais, eles têm que ter uma habilidade de comunicação boa, de procurar essas informações, de compilar todas elas, né? E esses profissionais é que normalmente vão fazer a ligação direta com o fornecedor. As correspondências formais, né, os e-mails de solicitação, todos devem passar por esse grupo para você formar um só canal de comunicação e no futuro você ter também a rastreabilidade de todas essas trocas de correspondência, entendeu? E Márcia, agora uma dica, né? Que medidas a gente pode tomar para garantir que as entregas serão feitas no prazo, dentro das especificações? O que a gente pode fazer para garantir isso? Bom, então, existe uma atividade que se chama de diligenciamento e inspeção, que ela é muito importante de existir num projeto, né, para os itens que vão ser fabricados, tanto equipamentos como estruturas metálicas. Então, o que é o diligenciamento? O diligenciamento é você enviar um profissional na fábrica do fornecedor e esse profissional vai verificar se a fabricação está andando conforme o cronograma planejado. Se, por exemplo, ele recebeu os materiais na época certa. Para quê? Para lá na frente você não tomar um susto e o fornecedor chegar e falar para você, olha, aquela estrutura que ia ser entregue na semana que vem, ela está atrasada 2 meses. Nossa. Né? Então, o diligenciamento ele serve para isso, para você ter uma previsibilidade do prazo de entrega. E as inspeções já possuem um caráter mais técnico, onde você envia profissionais com várias habilidades, expertise técnica, para verificar. Por exemplo, a estrutura vai ser pintada. Então, você envia um inspetor de pintura para verificar se a qualidade da pintura está de acordo com o que foi especificado. Se os itens estão sendo fabricados já conforme o projeto e assim por diante. Dessa forma, você consegue identificar problemas antecipadamente e tomar as ações cabíveis para você conseguir que seu projeto seja entregue dentro do prazo. Uma coisa, para quem está pensando em fazer a certificação, né? A gente já falou um pouquinho aqui sobre alguns aspectos e tudo, mas vamos tocar por um momento na questão da certificação, que a gente sabe que existem pessoas aqui assistindo a gente em diferentes momentos da carreira. Qual é a sua dica em relação ao gerenciamento de aquisições para certificação?
Bom, uma dica global que não é só para aquisições é o livro da Rita, né? Que é um livro bastante completo. Quando eu fiz a minha certificação eu estudei em 2002, tirei a certificação em 2013 e eu estudei pelo livro da Rita. Maravilha. Ele é bem completo, dá muitos exemplos. Então essa é uma primeira dica global. Em relação à área de aquisições propriamente dito, o que a gente tem que pensar é o seguinte: aquisições envolve o quê? Um contrato. E um contrato é um documento formal. Portanto, as relações entre fornecedor e comprador, elas devem ter uma formalidade no que concerne ao registro das decisões. Então, se você discutiu alguma coisa com o fornecedor, decidiu ir por um caminho ao invés do outro, isso deve ser registrado de uma maneira formal. Então, eventualmente, em questões onde esse tipo de comportamento seja abordado, é bom sempre você lembrar que os comportamentos mais formais são aqueles das boas práticas em relação à aquisição. Outra coisa, a gente falou um pouquinho de risco, né? Quando você recebe uma proposta, por exemplo, que o preço está maior do que você pode arcar, mas você queria muito contratar aquele fornecedor porque ele tem uma excelente expertise técnica. Qual a maneira de você encarar esse desafio? Chama o fornecedor, conversa com ele sobre os riscos que ele encontrou acerca desse fornecimento que ele está fazendo. Porque, obviamente, quanto maior o risco, mais contingência o fornecedor vai colocar no preço. E, eventualmente, ele pode estar encontrando um risco, ou enxergando um risco que não existe, um risco que é seu, do comprador, né? E vocês podem chegar a uma relação ganha-ganha, tá? Uma outra dica que eu dou, que também vale para todas as áreas, é o seguinte: isso aqui são os cartõezinhos que eu fiz quando estudei e costumo falar também para o pessoal quando eu dou aula de certificação, é que vocês escrevam nos cartões as entradas, as técnicas e ferramentas e as saídas de cada uma das áreas. E depois embaralhem todos os cartões e tentem colocar o que é entrada, o que é técnica e ferramenta e o que é saída. Isso é uma boa forma de memorizar, né? Uma outra dica também, para tentar memorizar o que é saída, é que normalmente as atividades que têm updates no nome, elas são atividades de saída, né? Muito está comentando que em algumas empresas o setor de procurement é bem fechado durante o processo de licitações. Como gerenciar o projeto nesse caso, sem interferir na política da empresa? Ela deve incluir essas questões no plano? Bom, quando a gente parte para fazer os documentos do projeto, os documentos de aquisição, perdão, é importante que você leve em consideração as políticas da empresa, sim. Por exemplo, se a empresa recomenda que quando você tem uma fonte única que você queira contratar, é necessário que você faça uma justificativa para tal, então você tem que incluir isso daí na sua documentação. É importante, o que acontece às vezes quando os suprimentos, né, ele é centralizado na empresa, que o que norteia a escolha seja o quê? O preço, né? Agora, eventualmente, quando você está contratando serviços de alta tecnologia, com complexidade grande, o preço ele não pode ser somente o norteador. Nos seus documentos de requisição de proposta, né, uma RFP, devem ser considerados também os critérios técnicos da empresa. E esses critérios, eles devem ser discutidos com o time do projeto, né, para saber que critérios são considerados, qual é o peso de cada um. E no recebimento da proposta, o time vai avaliar essa proposta técnica, vai receber uma nota igualmente ao preço, né? E os dois depois vão ser combinados com alguma regra que pode ter peso diferente. Esse fornecimento tem um peso técnico muito grande, então a nota técnica vai valer 70% e o preço, né, a parte comercial, vai valer só 30%. Isso é uma forma de abordar o problema quando o aspecto técnico é muito importante, né? Bacana, Márcia.
Olha, o Adam está fazendo um comentário muito bacana aqui. Ouvindo a Márcia falar sobre análise preliminar dos fornecedores, seus históricos, enfim, ele se lembrou de um projeto de software em que contratou um fornecedor para um subprojeto como esse. Como o gerenciamento desse subprojeto ficou sob responsabilidade desse fornecedor e havia gaps de comunicação. Né? Então ele fala dos gaps de comunicação que haviam entre ele e esse fornecedor no contrato. Isso é comum, né? Se você tem que realmente certificar que os requisitos técnicos sejam passados para o fornecedor. Se houver problemas, que o fornecedor venha até você e pergunte, e não simplesmente dê continuidade ao projeto, decidindo, né, coisas para as quais ele não tem autoridade para decidir. Então, por exemplo, uma situação dessa pode ser endereçada, abordada através de uma matriz de responsabilidade que você firme com o fornecedor. Né? Quem é o responsável pela tomada de decisão, porque aí fica claro. Então, essa matriz de responsabilidade também é uma ferramenta muito boa no gerenciamento das aquisições. Eu disse comum, mas o papel é justamente trabalhar para que isso não seja comum, né? Exatamente. Olha, a Débora está dizendo, está fazendo uma pergunta. Quais são as melhores práticas a serem adotadas para se respaldar perante os pleitos de subcontratados? Bom, pleitos, né? Isso realmente é difícil não acontecer durante a execução de um contrato. Mas essa história toda ela começa muito antes do contrato se iniciar. Por quê? Todo mundo pode pensar que o tipo de contrato mais eficaz que a gente tem que fazer seja o contrato de preço fechado, firme e global. Bom, esse contrato ele é muito bom se no momento da contratação nós tivermos todo o escopo definido, com detalhes, para que o fornecedor possa entender tudo que você precisa comprar e dar um preço adequado. Quando a gente tenta fazer um contrato de preço fechado, com especificações e documentação de projetos sem quantitativos, pobre, o que vai acontecer é o seguinte: o fornecedor ele pode, num primeiro momento, mergulhar no preço para poder ganhar aquele contrato, mas depois ele vai apresentar um monte de reivindicações. Por quê? Porque aqueles requisitos que você está mostrando para ele agora, ele não tinha conhecimento no início do contrato. Então, a primeira coisa para a gente evitar um número muito grande de reivindicações é você escolher o tipo de contrato certo para você contratar o fornecedor. Já começa por aí. Bom, uma vez que você tomou todas as precauções e o contrato se iniciou, haverá sempre mudanças nos contratos, né? Não trabalhei em nenhum que não tenha existido. Foi unanimidade aqui, essa já é o quarto evento que a gente faz dessa série. Mudança é a palavra, vão haver mudanças, né? Exatamente, né? Então, o que você precisa colocar é um sistema, né? Uma metodologia de controle de mudanças, para que qualquer mudança que seja implantada, ela tenha passado por uma análise antes, verificado os impactos, né? E isso esteja acordado entre as partes. Porque o que às vezes acontece é que ou os fornecedores implementam, né, coisas que não estavam dentro do escopo e depois vêm cobrar, ou não ficou clara também por parte do comprador o que ele queria, né? Ou ele queria que o fornecedor fizesse alguma coisa, mas não deu a autorização para isso. Então, o controle integrado de mudanças é uma ferramenta muito bacana para você se prevenir acerca de eventuais claims que possam ocorrer, porque normalmente é por causa de mudança, né? Legal. Olha, o Walter está dizendo aqui que fez o curso na Project Lab em 2010, que estudou pelo livro da Rita, o PMBOK também, fez os simulados do curso, né? E que isso tudo junto possibilitou tirar a certificação em 2011. Recomendo. Valeu, Walter. Obrigado. Parabéns, muito Parabéns, bom. tá? Você é mais um dos nossos quase 3.000 PMPs aí, tá? Olha, o Felipe está dizendo que está dando um caso dele lá na empresa, né? Estamos com um problema na aquisição de ferramentas
o preço foi estimado de forma muito superficial e agora na compra está muito diferente do orçado. E aí, Márcia? Pois é, então assim, e por que que esse preço, você vai ter que procurar a causa raiz disso daí. Por que que esse preço foi estimado de uma forma tão inferior do que agora ele está realmente ocorrendo na prática, né? Quais foram as especificações passadas para o fornecedor do que era necessário? Agora, também a gente tem que dar a mão à palmatória. Se houve um erro do comprador na hora de especificar o que ele precisava, ele tem que assumir que ele errou, sentar com o fornecedor e chegar a uma negociação que seja boa para os dois, né? A melhor forma de encarar isso é sentar, conversar com o fornecedor, trazer o fornecedor para o seu lado, né? Foi aquilo que eu falei, vocês dois têm que estar em busca de um objetivo único, né? E quem sabe esse fornecedor não pode ser também o seu parceiro em outros projetos? Será que ele consegue agora te ajudar um pouco, diminuir um pouco a margem de lucro dele nesse momento, até inclusive que a gente está passando por essa crise, e vocês encontrarem uma solução ganha-ganha? Né? Então acho que tem que verificar qual foi a causa raiz disso daí, para você poder iniciar uma discussão. O Cícero de Salvador está comentando que já teve muitos problemas com a definição do escopo de aquisição e limites de responsabilidade de contrato. Muitas vezes a equipe de suprimentos contratava um equipamento, porém a contratada devia fornecer alguns materiais que ficavam difíceis de adquirir no prazo necessário. Acontece isso, Márcia? Acontece, né? Normalmente nós temos alguns fornecedores que têm mais experiência em fornecer equipamentos e a praia deles não é fornecer material de outros tipos de especificação que não sejam aqueles que eles estão acostumados a comprar para implantar o próprio equipamento, para fabricar o próprio equipamento. E às vezes a gente quer minimizar o número de contratos e acaba querendo fazer um combo, né? 2 em 1. Bom, dessa forma podem surgir problemas como o que você está relatando. Então é sempre bom verificar realmente a necessidade de colocar para um fornecedor uma responsabilidade que ele normalmente não está acostumado a realizar, a ter essa responsabilidade, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que eu passei há muito tempo atrás. Foi uma construção de uma térmica. Uma das últimas atividades era a implantação da linha de transmissão. Sim. E a gente acabou contratando na mesma empresa as atividades civil, né, de implantação de base, fundação e a montagem da linha de transmissão. O que aconteceu foi que nós tivemos uma surpresa com as sondagens, o tipo de fundação teve que mudar. E aumentaram, né, as quantidades aumentaram muito, o prazo também iria aumentar, a gente tinha uma data para entregar a planta, porque senão a gente levaria multa, e o que a gente teve que fazer foi negociar com esse fornecedor a retirada do escopo do contrato dele e passar para outro fornecedor que, por sorte, ainda estava no campo fazendo a parte de infraestrutura para ajudar nessa competência civil. Por quê? Porque a competência civil não era core desse fornecedor, né? Então, para ele conseguir fazer um determinado volume, ele era capaz, mas como esse volume aumentou muito, a gente enfrentou esse problema. Então, realmente, uma análise da competência do fornecedor para poder fornecer todos os itens que você está pedindo é uma análise importante e faz parte da análise de risco da contratação. Isso atrasou o projeto? Então, sorte que não, porque nós conseguimos retirar o escopo do escopo desse fornecedor essa parte e passamos para outro fornecedor que ainda estava e conseguimos entregar no prazo. Que bom! Então é preciso ter esse certo cuidado, porque às vezes a gente pensa realmente, olha, eu consigo, dependendo do projeto, eu consigo contratar tudo que eu preciso com o mesmo fornecedor, né? É preciso tomar cuidado com isso. É preciso. Bom, o Cícero está fazendo um outro comentário aqui. Aliás, esse é o Cieco, desculpa.
Perdão, Clécio, agora eu li melhor. Você acha que antes de tentar comprar algum produto ou serviço, seja necessário primeiro ter uma estimativa antes de sair comprando? Fundamental, né? Sem dúvida. Isso aí é uma boa prática, né? Quando a gente faz o nosso planejamento do gerenciamento das aquisições e nós geramos o plano de gerenciamento de aquisições, esse plano ele pode ser mais complexo ou mais simples, dependendo do tipo de contratação que você vai fazer. E para cada pacote que você listar ali, você deve ter uma estimativa do custo, né? Quanto vai sair aquele pacote. Né? Por quê? Para quando você receber as propostas, você ter uma referência e uma base de comparação. Então, é muito importante isso aí que você está fazendo, falando, concordo plenamente. Tá? Muito bacana. É legal ver um comentário que as pessoas sempre fazem, que as pessoas dizendo que estão anotando, que vão levar para frente. Termina aqui o nosso bate-papo e as pessoas já começam a colocar isso em prática imediatamente. Isso é muito legal. E sem precisar se deslocar, sem precisar sair do local de trabalho ou sair de casa. É só conectar ali que a gente já consegue estar junto. Olha, eu vou dar um depoimento aqui, né? Porque eu passei por muitas, vamos dizer assim, mudanças, né? Ao longo da minha vida profissional, né? E realmente você ter uma internet, você ter toda essa conectividade é assim espetacular, gente. Você poder entrar, baixar um artigo para ler. Antigamente a gente tinha que pedir para as bibliotecas, né, mandar aquele artigo por correio, demorava meses, quer dizer, isso é um espetáculo. Sem dúvida. Né? Olha, tem mais comentário aqui do Alexandre. Como deve atuar, agora é uma pergunta, né? Como deve atuar o GP no caso de necessidade de acionar garantias de fornecedores? Né? Por exemplo, falha estrutural numa obra civil. Garantias de fornecedores. Então, essa garantia, o que eu entendo da sua pergunta é o seguinte: o produto já foi entregue e depois de um certo tempo a estrutura apresentou uma falha, né? Bom, em relação à estrutura civil, nós temos pelo Código Civil uma responsabilidade de 5 anos em relação à obra que foi realizada. Né? Então, tem que ser verificado o que está acontecendo, começando para verificar o projeto. Né? Você procura o projetista que provavelmente ele recolheu uma RT, que é uma anotação de responsabilidade técnica no CREA. Todos nós que somos engenheiros e estamos na nossa atividade profissional, nós somos obrigados a recolher a RT. Né? Então, vai lá conversar com o projetista, leva para ele o que aconteceu e a gente tem que sempre saber se a falha foi do projeto ou foi da execução. Né? E aí, chama também quem executou, o seu fornecedor que executou essa estrutura e conversa sobre as medidas que ele deve tomar. Ótimo. Estamos nos despedindo. Sua mensagem final, Márcia? Olha, eu adorei vir fazer isso aqui hoje e vou estar disponível. Se alguém também quiser mandar mais alguma pergunta, pode mandar para a ProdClub, porque eu vou ter o maior prazer de responder. Eu gosto muito de compartilhar a minha experiência, o que eu aprendo e aprender também com todo mundo, né? Porque todo dia a gente está aprendendo alguma coisa, tá? Eu adorei e agradeço muito a todos vocês pelas mensagens carinhosas também. Se vocês querem, por exemplo, ter mais experiências, ver aí uma nova palestra com a Márcia, manda mensagem para o cubo@projectlab.com.br. Se vocês pedirem, vocês sabem o que a gente faz, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.